Você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Quem abriu, fala amém. Quem amém, abriu. Nós vamos começar a partir desse domingo, né? Comecei pelo culto da manhã, culto das 5, agora culto das 7:30. Mas há uma direção de Deus no meu coração, né? Como pastor responsável de dar dieta para a igreja, né? Receber do Senhor para poder ministrar a vida da igreja. Tem sentido o Senhor para ministrar sobre graça, sobre a vida de vocês. É algo que Deus tem falado muito forte no meu coração. Tenho tido algo especial de Deus nesse sentido, por mais que a gente já entenda, né, já tenha estudado, mas há algo do coração de Deus para nós como igreja. Então nós vamos começar hoje, eu não sei se vai ser 2, 3 ou 4 domingos falando sobre graça, mas eu sei que vai ser um tempo muito precioso na vida da igreja. E a todos aqueles que creem, você realmente pode ser marcado nesse tempo, né, falando sobre graça. Eu creio que Deus tem um novo tempo para nós, de emergir mesmo na presença dEle, ser cheios dessa graça, e que a graça seja abundante na nossa vida. Quem pode dizer amém? Então comece hoje, né? Hoje um dia chuvoso, né? Assim, a nossa região é bênção, a gente não pode reclamar de chuva de jeito nenhum, né? Então no culto das 7, né, ainda parou de chover, mas que bom que você está aqui, né? Quem se arrependeu de vir e queria estar lá no sofá? Não? Ninguém? Glória a Deus. Ninguém teve coragem ou não quis? Não se arrependeram mesmo. Mas já que você veio, irmãos, vamos aproveitar, amém? Abre seu coração, deixa Deus falar com você, se alimente pela palavra, seja fortalecido por ela, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Repete comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. De novo, mais forte, fala: onde abundou o pecado, faz assim, ó, superabundou a graça de Deus. Quem pode falar amém por isso? Glória a Deus. É um versículo desafiador. Existe algo muito importante por trás disso. Na verdade, graça, essa palavra graça, né, ela significa, no grego é charis ou caris, significa aquilo que dá alegria, significa deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, favor. Repete comigo: favor. E a gente conhece essa palavra graça, né, teologicamente, que é um favor imerecido. Então isso nós entendemos, muitos aqui conhecem a palavra de Deus e essa definição de graça, mas eu quero te mostrar, começando hoje, que a graça é muito mais do que simplesmente um favor imerecido dentro daquilo que nós entendemos. Deus vai nos abrir o entendimento, o Espírito Santo vai te revelar que a graça ela é muito maior do que tudo isso. Então ela fala que é amável, ela é bondade, da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, enfim, dando crescimento. Na verdade, a graça ela é mais do que apenas um favor na nossa língua portuguesa. Ela é um revestimento de poder, ela é autoridade, ela é fortalecimento, ela nos protege, ela nos abençoa, ela nos faz amar mais o Senhor. Enfim, nós vamos estar falando um pouco, começando hoje, né, falando sobre graça. Mas feche os seus olhos. Eu queria que você orasse, pedindo a revelação, né, do Espírito Santo. Fala assim: Deus, abre, né, os olhos espirituais para que eu possa hoje enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a Tua palavra. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós vamos falar de algo tão importante para nós como cristãos, tão importante para nós como igreja, que é sobre graça. E a graça ela precisa ser bem compreendida para que nós possamos corresponder a ela. Por isso, Deus, não há pretensão
nenhuma em mim, achando que eu vou conseguir, porque eu sei que é graça do Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa nos trazer um entendimento pleno, claro da graça do Senhor, sentir e tentar compreender essa graça para corresponder da maneira certa ao Senhor, para nos portar de maneira certa diante da tua santidade, diante do teu amor, diante da tua grandeza, Senhor. Por isso nós precisamos desse entendimento. Então nos dá esse entendimento nessa noite. Nós queremos ser fortalecidos, sair daqui diferentes como nós entramos, porque a tua palavra tem poder de fazer isso. Então eu consagro esse tempo do ministério da palavra, esse tempo propício, seja 1 hora ou menos ou mais um pouco, Senhor, mas que seja para a honra e glória do Senhor e para abençoar o teu povo. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Confio na tua graça em nome de Jesus. Amém. Fala amém. Glória a Deus. Romanos 5:20. Quando veio a lei, quando Deus deu a lei para Moisés, não foi para que o povo fosse salvo por intermédio da lei. Na verdade a lei nunca foi para salvar o povo. Na verdade a lei, Paulo esclarece, para que veio a lei? Para mostrar o pecado. Porque senão a lei não tem transgressão de lei. Se tem um mundo sem lei, quem vai falar que é certo ou errado algumas coisas? Então a lei foi exatamente para que Deus mostrasse para o ser humano que era impossível ele ser salvo de acordo com a vida dele, por seus méritos, por fazer algo. Eu sei que a lei, ela tinha benefícios. Se você obedecer, você tem bênção. Se você desobedecer, você tem maldição. Mas a lei, ela não era para salvar, era para limitar o homem, para ele entender que a graça de Deus que teria que salvar. Então desde o Velho Testamento as pessoas tinham que crer que o Messias viria, que Jesus era o Salvador. Deus enviaria um profeta, o seu próprio filho, para salvar toda a humanidade. Então mesmo no tempo da lei eles tinham que crer nisso, que Jesus é o único que tem poder para salvar. Então é muito importante conhecer bem sobre a graça de Deus. Então o título da minha mensagem de hoje, pelo menos é essa, né? Nós vamos começar hoje, não tem nem conclusão nesse estudo, nós vamos terminar aqui onde eu parei de manhã, né? Mas é entendendo, repete comigo, entendendo para corresponder à graça de Deus. Então é muito importante conhecer sobre a graça, para que eu possa me relacionar da maneira correta, corresponder a essa graça que foi liberada sobre mim. Então quando nós temos a compreensão exata da graça de Deus, eu vou conseguir amar mais a Deus. Você pode falar amém? Se você hoje começar, né, esse entendimento maior sobre graça, o amor que você tem por Deus vai aumentar. E quando eu tenho uma compreensão exata da graça de Deus, vai aumentar a minha fé. Ninguém fala amém. Eu vou tentar de novo, né? E parece que vocês que estão no terceiro culto, não eu, mas tudo bem, eu vou tentar de novo. Quando eu consigo compreender com exatidão a graça de Deus, a minha fé vai aumentar. Fala amém, pelo amor de Deus. Quando eu tenho a exata compreensão da graça de Deus, mais grato eu vou ser a Deus. Amém, está diminuindo, mas vou tentar a próxima. Quando eu tenho a compreensão exata da graça de Deus, eu vou ter mais poder, eu vou ser mais ousado na minha fé. Poder vocês querem, né? Irmãos, mas para que a graça não se torne uma desgraça na sua vida, é isso mesmo, vou repetir. Para que a graça de Deus não se torne uma desgraça na sua vida, nós precisamos compreender exatamente o que é graça, e dentro do equilíbrio que eu creio como pastor dessa igreja, que eu vou trazer para você. Então existem alguns extremos, aonde alguns, porque confiam na graça, vivem deliberadamente no pecado, e bem claro, eu quero dizer que está vivendo uma desgraça na vida. Porque eles pensam que a graça, porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça, a graça é uma licença, uma autorização para que eu possa viver pecando, que Deus vai me levar para o céu na marra, querendo ou não querendo, mas eu vou para o céu. Que Deus predestinou uns para a salvação e outros para o inferno. Então vamos pensar que Deus falou, Luciano vai para o céu,
A G não, porque é casado, não vai dar problema. Mas a nossa irmã aqui, não, aqui, essa pessoa aqui vai para o inferno. Então quando Deus criou todo mundo, falou: esse aqui não vai, esse vai, esse não vai, esse vai, esse vai, esse não vai. Não, eu não creio dessa forma. Aí você pode estar lembrando, lembra de Judas? Judas falou que o único que se perdeu foi ele, porque ele foi criado para a perdição. Na verdade, eu não acredito que Deus falou: ó Judas, você vai nascer, você ir para o inferno. Não. Tanto é que ele teve essa grande oportunidade, todos nós teremos a grande oportunidade, porque ele andou com Jesus. Experimentou da graça de Jesus. Experimentou, experimentou do amor de Jesus, experimentou do poder de Jesus. Mas ele não correspondeu à graça. Ele ignorou a graça de Deus. Então, para que a graça não se torne uma desgraça na vida do crente, eu quero trazer um equilíbrio do entendimento da graça. A graça não é uma licença para você pecar. É um absurdo, mas existe uma distorção com pessoas que vivem em pecado e pensam que Deus vai salvá-lo mesmo vivendo deliberadamente no pecado. Eu creio na predestinação de Deus, eu creio. Deus, na sua presciência, Ele já sabia todos, antes de nascer, aqueles que iam corresponder à graça ou não. Isso eu entendo como predestinação, sim. Mas não que Deus determinou aleatoriamente e diz: ó, esse sim, esse não. Esse vai ser salvo, esse não. Porque senão aí a gente entra numa discussão muito profunda e eu não estou tirando a onisciência, a onipotência do Senhor e a onipresença. Não, não, não. Deus é soberano, eu jamais vou tirar a soberania de Deus. É sobre essa soberania que eu vou pregar. É sobre isso que eu quero falar. A graça é exatamente isso. A graça é para quem não merece. Tudo é de Deus. Tudo vem dele e volta para ele. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso corresponder. Então existe o extremo das pessoas, pastores, líderes, diáconos, presbíteros, que estão vivendo deliberadamente no pecado e dizendo: não se preocupe, nós estamos no tempo da graça, então nós vamos ser salvos. Agora tem outro extremo, né? Que as pessoas vivem no legalismo, que eles acham que ele faz por merecer. Eles merecem a bênção, merecem a salvação, porque eles decidiram escolher Jesus. Olha, um dia eu decidi escolher Jesus, e eu decidi abandonar o pecado. Eu decidi vir na igreja, pastor, já até decidi dar o dízimo já. O senhor já pensou? Que evolução. Então agora eu escolhi, e por isso eu tenho mérito na minha salvação. Eu quero dizer para você que João 15,16 diz: não foi vocês que me escolheram, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É graça de Deus. Deus que nos escolheu. Deus nos escolheu. Isso é graça de Deus. Você não merecia, mas Deus nos escolheu. Então nós precisamos entender com equilíbrio a graça de Deus. Se não houvesse qualquer possibilidade de um crente não terminar a sua salvação, então quem entende que a pessoa ela foi predestinada para ser salva, então ela não perde a salvação. Essas pessoas geralmente creem que a salvação é um ato isolado. Um dia que ele entregou a vida para Jesus, fez oração, então agora ele está salvo. Eu não entendo a salvação como um ato isolado, eu entendo a salvação como um processo. Ela começa quando você arrepende, entende que Ele é o único Senhor e Salvador, Ele morreu na cruz para te salvar, e aí começou um processo. E aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então a salvação para mim ela é um processo. Eu não sou salvo pela obra ou pelos meus méritos, mas Efésios capítulo 2 versículo 8 diz: pela graça. Então nós somos salvos pela graça. Um pecador jamais teria condição de se salvar. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. E não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por boas obras. Nada que eu faço poderia ganhar a salvação. Então nós temos os dois extremos. Aqueles que acham que a graça, independente da vida que ele leva, ele vai ser salvo. Agora tem outros que já vivem no seu orgulho, prepotência, religioso, fariseu, que eles acham que merece a salvação, que merece a bênção, porque eles fazem por merecer. Que eu gosto de chamar sobre a lei do merecimento. Eu faço por merecer.
Eu lembro que até uns 2 anos atrás, quando eu ia cumprimentar os líderes no grupo do WhatsApp, pelo seu aniversário, eu falo parabéns, que Deus te abençoe, né? E aqui tudo que você está recebendo de Deus é porque você merece. Eu parei de falar isso. Na verdade, ninguém merece nada. Tudo é graça de Deus. Porque a gente vê o esforço do líder, vê fazendo isso, fala, olha, tudo que você está passando é porque você merece. Você está sendo um bom líder. Não, é graça de Deus. Não é porque é bom pastor, porque é bom líder, porque é bom crente, porque você é bom. É graça de Deus. Só tem um bom. Só tem um que é bom. É Ele, é o Senhor Jesus. Não há nada bom em nós. Não há o justo sequer, foi Paulo que disse. Não há, mas a graça de Deus nos justifica. Então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ministrar a verdade, presta atenção, para repreender o mal, para corrigir os erros, e repete comigo, para ensinar, mais forte, para ensinar a maneira certa de viver. Bom, nós precisamos aprender a maneira certa de viver na vida cristã. Nós precisamos aprender como corresponder a essa graça. Saber que não tenho mérito nenhum, tudo é dele, mas eu preciso aprender a corresponder. É 1%, ou 0,5%, ou 0,1% que nós precisamos corresponder, porque tudo é dele. Mas eu preciso aprender essa correspondência. Então eu vou citar alguns versículos, não vai dar tempo de ler todos, mas para mostrar para você que vários e vários versículos da Bíblia, inclusive Jesus, nos orienta a ficar esperto, a vigiar. Há um alerta. Então se isso está na Bíblia, isso significa que se uma pessoa que ela já está salva, para que ela precisa se esforçar? Para que ela precisa vigiar? Então se tem isso na Bíblia, é porque eu entendo que nós devemos caminhar, desenvolver a nossa salvação de maneira que agrade o coração de Deus. Não que eu tenha mérito fazer alguma coisa para que Deus de alguma forma possa me dar a salvação, não, mas corresponder a ela. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então não adianta você falar que está na graça e não viver em santidade. Ah não, pastor, mas quem recebeu a graça de Deus vai ser santo. Você precisa viver em santidade. 1 Pedro diz, sede santos. Deus mandou falar para você, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Então tem o nosso comportamento, nós temos que responder a isso. Nós precisamos corresponder a essa graça. Então Jeremias, Oséias, até no Velho Testamento, são palavras duras que Deus usou a boca dos profetas. Em Jeremias mesmo, chegou um determinado momento, no capítulo 2, se eu não me engano, ele diz, olha, eu estou dando carta de divórcio para o meu povo. Eu estou me divorciando, esse povo é incrédulo, esse povo é adúltero. Em Oséias, Isaías, ele usa uns termos pesados. Ele falou, olha, o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas os meu povo que eu tirei lá do Egito, que a minha graça foi sobre eles, não escuta a minha voz. Ou seja, até um jumento e um boi escuta a voz do seu dono, e o povo não estava escutando a voz de Deus. A palavra apostasia no hebraico tem o pensamento de voltar atrás, desviar, sendo teimoso, obstinado, afastar-se de Deus. E Deus sempre chamando, tomando o primeiro passo de iniciativa para trazer o povo de volta. Então Jeremias, Oséias, Isaías estava advertindo o povo contra o pecado. Por que tem que advertir se eles são salvos então? Em Lucas capítulo 9, 62, já no Novo Testamento, Jesus também advertiu sobre olhar para trás e não estar apto para o reino de Deus. Ele diz, aquele que lança a mão no arado e olhar para trás, ele não é digno. Olha só, ele não é digno, ele não está apto a entrar no reino de Deus. Então Jesus usou aquele símbolo, né? A pessoa segura aquela madeira aqui, 2 hastes assim, com aquele ferro, e o boi na frente, e ele vai arando a terra. Ele falou, quem pôs a mão no arado não tem que ficar olhando para trás, porque senão vai fazer tudo errado, vai andar por caminhos tortos. Então ele usou uma metáfora ou algo que acontecia na época para eles entenderem. E aqui não é líder ou pastor, porque há uns tempos atrás eu entendi que essa palavra era para líder, ó, só quem é líder. Você não pode deixar de ser pastor, você não pode deixar de ser líder. Não, na verdade isso é para crente.
Se você um dia entregou sua vida para Jesus, você pôs a mão no arado, você não pode olhar para trás. Não pode. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás, o coração dela estava lá. Não, é rumo ao novo de Deus. É isso que você tem que entender. Outro versículo que nós precisamos ficar atento, Mateus 24, 13. Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 26, 41 a 44. Ele diz: vocês têm que vigiar e orar, para não cair em tentação. Aí no versículo 43, 44 ele diz: olha, porque ninguém sabe o dia da volta. Ninguém sabe. Então se ninguém sabe, agora se ninguém sabe, mas eu estou certo que eu sou salvo, para que eu vou vigiar? Por que Jesus falou que tem que vigiar e orar? Então se eu sou salvo, sempre salvo, eu vou sentar em cima dessa graça e eu não vou ter que fazer nada. Para que eu vou esquentar a cabeça? Então Jesus está falando: vocês não sabem, a volta vai ser como um ladrão. Jesus não é ladrão. O ladrão nunca liga na tua casa falando que ele vai lá: hoje à noite eu vou, libera aí o portão, deixa, eu não quero nem arrombar, eu vou pegar, deixa uns trocos aí, deixa a televisão, o computador que eu vou levar embora. Não, ele não avisa, ele espera você não estar. É inesperado. Jesus também falou dos crentes que se tornaram um sal sem sabor. Mateus 5,13. Um sal que se torna insípido. Para que serve? Se o sal perder o sabor, para que serve o sal? Para nada, para adubo, para nada, para jogar fora. Ou seja, eu não posso perder o sabor. Jesus falou: vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que dar o sabor. Onde você trabalha, o sabor quem dá é você, não é o mundo não. Agora tem crente que é contaminado pelo meio. Você tem que ser o sal, mas se perder o sabor, então nós não podemos perder o sabor. Jesus também falou dos ramos que não deram frutos e eles são cortados da oliveira, da videira. Ele é a videira, nós somos os galhos, os ramos. Paulo falou daqueles que naufragaram na fé, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 19. Eu só estou citando, nós vamos indo. Você que é líder e quiser anotar tudo isso para citar na sua célula, tudo bem. Ou você que quer estudar em casa, pega também. É importante você fazer isso. Os crentes de Bereia, os bereianos, anota e vai estudar em casa, é benção. Então Paulo falou para Timóteo daqueles que naufragaram na fé. Irmão, se eles naufragaram na fé porque eles não tinham fé, é isso? Eles estavam com fé, estavam caminhando na fé, mas eles afundaram, naufragaram. Cuidado para você não naufragar na fé. Paulo também falou em Romanos capítulo 11, versículo 19 a 22, esse que nós vamos ler. Ele falou da bondade e da severidade de Deus. Depois você pode ir por Hebreus 3, 12 a 14 também, na sequência desse. Mas olha só: dirás então, Paulo diz, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Qual o ramo que foi quebrado? Quem é o ramo que foi quebrado? Quem sabe? Os judeus. Jesus veio para quem? Jesus veio para quem? Para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Foi quando aquela mulher chegou até Jesus pedindo um milagre para curar sua filha endemoniada. Jesus falou: olha, eu não vim para você, a não ser para os perdidos da casa de Israel. Jesus não estava mentindo, essa era a realidade da coisa. Mas os judeus não o aceitaram. Os judeus não creram. Então eles foram cortados. Está bem, pela sua incredulidade. Por que eles foram cortados? Porque eles não creram. Foram quebrados. E tu e nós, os gentios, aleluia, pela fé, nós somos enxertados. Fala amém. Aleluia. Aleluia. Nós fomos enxertados pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é dom meu, não é mérito meu, é um dom de Deus. É pela graça. Pela fé eu tomo posse, e pela tua fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas temem. Tem tanto crente soberbo, orgulhoso e prepotente, que não vive na graça de Deus.
Mas Paulo está dizendo, olha, não é porque você foi enxertado, Deus agora abriu para que os gentios pudessem crer em Jesus e eles aceitaram. Isso não faz de você ser arrogante e prepotente. Continuando o texto. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, vira para o seu irmão e fala assim, não é você que tem sangue azul. Se o próprio Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, não pense que você vai ser poupado. Não pense. Não pense que você tem mérito nisso. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Não é aqueles que tropeçou numa pedra e caiu, não é isso. Aqueles que negaram, aqueles que não creram em Jesus. Mas, para comigo, a bondade de Deus. A bondade de Deus, fala se. O que está dizendo lá? Tem que permanecer, irmão. Não é um caso isolado, uma vez entreguei minha vida para Jesus, agora acabou o problema, agora eu sou o queridinho do papai. Na verdade nós somos o queridinho do papai, mas eu tenho que corresponder a essa graça. Eu tenho que permanecer nessa bondade. Eu tenho que corresponder a essa bondade, essa graça de Deus sobre a minha vida. Do contrário, se você não permanecer firme, você vai ser, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo. Hebreus capítulo 3, versículo 12, o escritor de Hebreus diz assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. É para a igreja isso aí, não era para o mundo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Deus está exortando a igreja, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, aleluia, se é que guardamos firme até o fim. Até o fim. Não basta começar bem. O mais importante é o fim do que o começo. Por isso que Paulo faz aquela linda declaração: olha, eu já estou sendo entregue à libação, ou seja, eu já estou morrendo. Estou sendo derramado como oferta de libação. Mas tem uma coisa: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas o mais importante, eu guardei a fé até o fim. Até o fim. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 11. Pedro exorta o crente a permanecer firme em Cristo, porque se eles permanecer firme, agindo assim, aí ele diz assim: vocês nunca cairão. Não é dar uma caída e levantar, não, é vocês não voltar mais. Essa é a preocupação de um crente que vive no pecado. O coração endurece, depois não acha lugar de arrependimento em Deus, de tanto que o coração ficou duro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Pedro também fala dos que conheceram, experimentaram do Espírito Santo, entregaram a vida para Jesus, mas voltaram para a vida de pecado. Aí ele usa aquela metáfora ou aquele ditado: era pior ele nunca ter conhecido a Jesus, porque agora ficou pior para eles. É como o cachorro que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta para a lama. É sério, irmãos. É sério. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Também não precisa abrir, se você quiser anotar. O escritor de Hebreus diz para os crentes que não devem negligenciar tão grande salvação. Se a gente já é salvo, tem problema negligenciar a salvação? Nenhuma, porque não tem nenhum problema. Se eu já estou incondicionalmente salvo, nada que eu faça vai mudar essa condição, então pronto, eu não preciso ficar esperto, não preciso vigiar, não preciso me santificar. Não, pastor, mas é quem já foi agraciado por Deus, Deus vai gerar esse sentimento nele, dele buscar essa graça, ser santo. Irmãos, eu entendo assim, mas tem no mínimo que eu tenho que corresponder, eu tenho que tomar atitude. Eu preciso desejar isso, eu preciso agradar o coração do meu Deus. E por último, Hebreus 6, de 4 a 12. Quero só citar esse e ler com você. Esse para mim é um dos mais claros. Porque é impossível
que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, se aqui não for crente, eu não sei quem que é crente. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, aquele que se converteu de verdade, ele experimentou o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava nele, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Depois caíram, na verdade aqui é apostatar, não é uma queda que a pessoa pecou e depois voltou, né? Porque tem crente que fica assim, ele cai, peca e volta, fica um mês pecando, 2 e volta, peca e volta, uma hora, toma cuidado, porque uma hora essa queda pode ser fatal, e é essa queda fatal que o escritor de Hebreus está dizendo. Olha, ele experimentou, ele era crente, mas ele não completou a carreira, porque chegou a determinado momento, olha, é impossível que seja outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a ele, estão crucificando de novo o Filho de Deus, e expondo ao vitupério. Versículo 7, pois a terra que embebe a chuva, e que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. E aí vai explicar, né, sobre o que nós devemos fazer para que nós não caímos nessa situação. É reter a chuva de Deus, é reter o Espírito Santo. Irmão, não está faltando unção nesse tempo, não falta unção nessa igreja, não falta ensino nessa igreja, não falta unção no Brasil, não falta a graça de Deus. A graça de Deus está liberada sobre todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu tenho que corresponder com a minha crença, com a minha decisão. Eu não tenho mérito nenhum, jamais eu conseguiria ser salvo. Nada que eu faço para Deus, eu ganho a salvação de jeito nenhum. É a onisciência de Deus, é o poder dele, é a graça dele sobre mim. Mas eu preciso crer, eu preciso ter uma vida que corresponda a essa graça que foi liberada sobre a minha vida. Então, se todas essas passagens mostrariam que é incondicional o crente, uma vez salvo, sempre salvo, não precisaria dele estar aqui. Concorda comigo, irmãos? Não haveria necessidade de vigilância, não haveria necessidade da gente corresponder à graça. Mas se está aqui Jesus, os profetas, Paulo, Pedro, o escritor de Hebreus, está nos alertando, é porque eu preciso aprender a corresponder a esta graça. Então, com esse entendimento, eu quero falar sobre a graça. Para que a graça não vire desgraça na sua vida, eu preciso te mostrar isso, que é independente de nós, totalmente independente de nós. E esse versículo de Romanos capítulo 5, versículo 20, é algo que precisa nos esclarecer algumas coisas, ou chocar alguns aqui hoje, alguns religiosos. Aonde abundou o pecado. Então, na verdade, esse versículo vai de encontro com as pessoas religiosas que pensam que Deus só gosta dos bonzinhos. Deus ama os mauzinhos também. Ele está dizendo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem mais pecado, tem mais graça. Oba, então agora eu vou para o pecado mesmo, pastor, porque agora eu quero muita graça. Será que é isso que Paulo está dizendo? Não. Ele está mostrando o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus, que Deus liberou sobre mim e sobre você. Sabe, irmão, você tem que entender que Deus derrama mais do seu amor e graça sobre aquele que vê a sua condição que merece menos. Aquele que acha que merece mais, não tem graça. Jamais ele vai ter graça na vida dele. Pessoas religiosas tendem a manter o relacionamento com Deus de merecimento. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu lutei até uns tempos atrás sobre isso na minha vida, porque eu achava que eu merecia. Eu fui criado dentro da igreja, eu sempre trabalhei na igreja desde pequeno. Olha, você pode ser isso, pode ser presidente daquilo, é mocidade, é adolescência. Eu estava envolvido na igreja em todo o tempo da minha vida. Era escola dominical de manhã, era culto à noite, era reunião de oração. Eu me envolvia com as coisas. Até presidente de coral eu fui, com a minha voz linda, aleluia. Eu não fugia de nada. Tesoureiro, de chácara, enfim, eu fiz. Então, porque muito eu fazia, Deus tinha que me abençoar. Quantos estão sentados aqui e pensam assim: quanto mais orar,
mais Deus vai me abençoar. Quanto eu mais jejuar, mais eu vou ter de Deus. Visão errada da graça de Deus. A graça, ela é um pacote. Ela já tem poder, ela já tem unção, ela tem força. Foi isso que Deus disse para Paulo. Paulo falou: eu orei 3 vezes para Deus tirar o meu espinho na carne. Eu orei, eu pedi para Deus: Deus, tira o meu espinho na carne. Qual era o espinho de Paulo? Não sei, irmão. Quando chegar lá no céu, você pergunta: Paulo, o que era o espinho na tua carne? Era problema na visão? Era tal da malária? Ou era a perseguição dos judeus que queriam te matar? Eu acredito que seria perseguição, mas eu não vou cravar aqui o que era, porque eu não sei. E não tem um teólogo que crava qual era. Tem as suas hipóteses. Mas ele pediu 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça basta para você. A graça é mais do que um favor imerecido. Ele não merecia, mas Deus visitou ele lá em caminho de Damasco. Ele perseguiu os cristãos, ele estava perseguindo a igreja, mas a graça de Deus alcançou ele. É por isso que ele teve entendimento. Deus veio atrás dos pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Agora você olha para a vida de Paulo, e aí ele falou que ele é o menor dos apóstolos. Será que ele estava mentindo quando ele falou isso? Não, porque ele entendia a graça. Ele não era nada. Todo o conhecimento que ele tinha, poliglota, sabia de tudo, era muito estudioso, mas ele sabia que tudo isso era lixo. Ele confiava, era na graça de Deus. Ele era o pior dos apóstolos para ele, mas para mim era um dos melhores. Mas porque ele entendia que a graça de Deus é que fazia ele um grande homem de Deus. Você precisa entender isso. A Bíblia diz o oposto: onde havia mais pecado, ele derramou mais da sua graça. Nós falamos, cantamos bastante sobre a graça, mas nem todos têm a compreensão exata do seu significado. E você precisa entender hoje o que significa a graça. A graça, teologicamente falando, é um favor imerecido. Sim, eu não estou tirando isso. É um favor imerecido, um favor que você não merece. É a salvação que você não merecia. É bênção que você não merece. Porque se você merece, não é bênção, é pagamento. Por isso que é bênção, porque você não merece. Quando você merece, é porque alguém está te retribuindo alguma coisa, está te pagando alguma coisa. Então já não é mais bênção. Se é bênção, é porque é graça de Deus sobre nós. Graça, repete comigo: graça é Deus dando e fazendo de tudo para quem não merece nada. Fala amém, pelo amor de Deus. Sabe por que você não fala amém? Porque você não se considera alguém que não merece nada. Você acha que você merece. Esse é o grande problema dos cristãos na igreja hoje. Por isso que eu disse no começo e vou repetir agora no meio: quando você entender o que significa a graça, o teu amor e a tua paixão para adorar Ele vai mudar. A tua fé vai aumentar. A tua ousadia vai aumentar. Porque você vai entender que não depende de você, mas depende dele. E a graça, ela já é autossuficiente, porque ela já vem com o pacote completo sobre as nossas vidas. Mas enquanto você acha que você é certinho, bonitinho, você faz por merecer, você está muito longe de ter a superabundante graça de Deus sobre a sua vida. Philip Yancey disse o seguinte: graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Escuta uma coisa: não há nada que você possa fazer nessa terra, nada de bom para Deus, que Ele vai te amar mais. Pastor, eu decidi fazer um jejum agora de 1 ano, agora eu vou agradar, agora Deus vai me amar mais. Fazendo ou não fazendo, Ele já te ama de maneira incondicional, incorruptível. O amor de Deus é forte. O amor de Deus para você não depende do que você vai fazer para Ele. Ele te ama. E Ele continua dizendo: não tem nada, graça também significa, não tem nada de ruim que você faça a Ele para Ele te amar menos. E aqui está o grande problema: que quando você peca, na semana que você fez alguma coisa errada, você vem para o culto com a maior culpa, esperando que Deus vai te dar um castigo, uma reguada na cabeça, igual a professora dava quando você estudava. Hoje não pode mais, né? Que isso aí é um perigo agora. Mas antigamente, irmão, já levei umas de costas assim, na cabeça. E aí se eu falasse para minha mãe que apanhava de novo em casa. Mas hoje isso não pode acontecer. Nem vou falar com as professoras que faziam isso.
nada do que eu faça de bom e nada do que eu faço de ruim vai mudar o amor de Deus por mim e por você. Você pode falar amém, pelo amor de Deus? Irmãos, isso é bom demais, isso é lindo saber. Irmãos, saber que Deus me ama assim me traz uma segurança tão grande para viver. Me faz eu amar mais, me faz eu adorá-lo com mais intensidade, me derramar na presença dele, porque ele me ama. Irmão, olha para a tua vida, por favor. Quem era você há tantos anos atrás? Por favor. Para onde você estava indo? Que jeito você estava agindo? Mas o amor de Deus nunca deixou de ser sobre você. A graça de Deus sempre estava sobre você. O problema é quando você vem para Deus, aí você começa a ficar mais forte, começa a orar, começa a vir na cela, começa a vir na rede de oração. Pastor, agora estou vindo na rede de oração também, agora estou dando disso, agora eu estou na cela, agora eu estou firme. Aí você começa a achar que Deus é obrigado a te abençoar. Sabe por que você fica frustrado? Exatamente por isso, porque você faz e vem, aí você fala, mas não melhorou nada. Quem já passou por isso? Pastor, parece que quanto mais eu pego firme com Deus, mais assombração aparece. Quem já passou por isso? Ninguém tem coragem de falar? É exatamente por isso, porque você está fazendo por merecer. Eu quero dizer para você que você não merece. É graça de Deus sobre a sua vida. Pastor, então significa que eu não preciso mais orar, me buscar o Senhor e ser Não, você precisa fazer, mas sem interesse, por amor, para corresponder à graça. Eu me dou, Senhor. Foi o que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu faço tudo por Ele, eu estou disposto a morrer por Ele, mas não porque Ele vai me abençoar, porque Ele já me abençoou. É porque eu amo a vida dEle, eu quero agradar ao meu Deus. Aleluia. Nada que os meus filhos possam fazer de bom ou de ruim para mim, para eu amar menos ou mais eles. Mas eles sabem que tem coisas que eles fazem que vai me desagradar, mas tem coisas que eles fazem que vai me agradar. É exatamente assim com Deus. É lógico que Deus não é imperfeito como você, pai e mãe. Se Jesus disse, na verdade Deus diz na sua palavra: se vocês que são pais maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, Pai Celestial que está nos céus, não dará boas coisas aos filhos que o pedem. Isso é graça. Graça. Eu preciso corresponder muito bem a esta graça. Então é muito bom eu me esforçar para agradar o nosso Deus, para agradar a Deus, mas nada do que você fizer vai mudar o amor dele por você. Não podemos concluir que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber de Deus. Não, não é isso. Graça é Deus fazendo tudo para aquele que não merece nada. Enquanto você não entender isso, que você não merece nada, a propósito, parêntese, tem coisa que você merece. Esqueci de falar. Tem uma coisa que você merece. Quem sabe? Inferno. Quantos quer por merecimento? Ninguém quer o que você merece? Não. A única coisa que você merece é a condenação eterna no inferno. Pastor, vira essa boca para lá. A única coisa que você merece. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos inclui eu e você. Só que Romanos 6,3 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então a única coisa que você merece mesmo pelos seus pecados é a morte. Mas a graça de Deus, a graça em pessoa desceu nessa terra. Deus enviou a graça em pessoa, Jesus, o seu Filho amado, para pagar o preço naquela cruz. A dívida que consistia contra mim foi rasgada naquela cruz. A graça de Deus me alcançou, e por isso hoje eu posso dizer que eu sou salvo. Estou no processo dessa salvação. Eu vou guardar a minha fé até o fim para receber a coroa que está reservada para aqueles que amam. O problema é que você acha que você merece. Eu leio a Bíblia, pastor, eu sei, eu conheço. Toda pregação você tem um argumento para falar. Toda. Você está muito longe da graça de Deus. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Eu vou ler com você. Você
Se você não quiser abrir, acompanha comigo. Eu podia citar, mas eu vou ler. Tem alguns textos que a gente vai ler para ter uma compreensão exata, né? Algumas parábolas a gente vai ver tudo pela ótica da graça a partir de agora, né? Nesses domingos. Um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Ou seja, Jesus foi convidado para entrar na casa do fariseu. Eu vou te falar quem que era esse homem, fariseu. Um fariseu é um cara que ora pelo menos 5, 6 vezes por dia. Ele de 3 em 3 horas para orar. Alguém ora de 3 em 3 horas aqui? Para orar? Está trabalhando para orar? Não? Então você está perdendo esse fariseu aí. Você dá o dízimo de tudo, até de semente, de cominho, coentro. Ele dava dízimo de tudo. Orava, ele jejuava muito. Não sei nem se você jejua, mas esse homem jejuava. O fariseu, ele jejuava. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa. E ele reclinou-se à mesa. Por que reclinou-se à mesa? Porque não é igual a mesa na sua casa, bonitinho, que você puxa a cadeira e senta, né? A mesa era dessa altura mais ou menos, né? Um círculo ou um U. E aí você debruçava nela e os pés ficavam para trás. Reclinou-se à mesa para jantar, para comer. Era janta, eu não sei se era janta ou almoço, aí eu não vi, mas para comer. E eis que uma mulher pecadora, repete comigo, mulher pecadora. Uma mulher pecadora entrou na festa, sem ser convidada. Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, ou seja, um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás, aos seus pés chorando. Então, lembra que eu falei, os pés ficam para trás. Então ela chegou e debruçou aos pés de Jesus, chorando. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas e o enxugava com os cabelos da sua cabeça. Repete comigo, e beijava-lhe os pés. Beijava os pés. Caca. Imagina o teu pé. E o teu pé hoje você tem sapatinho fechado, põe meia. Naquela época era sandália, tudo aberto, e não tinha asfalto, era tudo terra. Imagina o pé de Jesus. Eu não estou falando que Jesus tinha chulé, pelo amor de Deus. Pois você vai falar, o pastor está falando heresia, né? Não. Hoje você usa vodol, né? Irmão, glória a Deus. Eu falei tênis pé Baruel de manhã, ele ficou bravo, pastor, mas é vodol, eu vendo vodol, faz propaganda certa. Eu falei, amém. Então, depois nós cortes aí. Fala, Deus. Mas ela beijava os pés de Jesus. E ainda fez o quê? Volta lá. Volta 38. E ungia com perfume. Derramou perfume nos pés. Seguindo o texto. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo assim, ó: se esse Jesus fosse Jesus mesmo, se ele fosse Deus, ele sabia quem era essa mulher e a qualidade dessa mulher, ele não deixaria tocar nele. Isso aí deve ser um picareta. Isso aí eu falei, eu convidei ele, eu sabia que não era Deus coisa nenhuma. Ele estava pensando isso. Estava assim, ó: se este fosse profeta, saberia quem e de que qualidade essa mulher que toca nele, pois ela é uma pecadora. Jamais uma pecadora ou mulher ia conversar, ainda mais tocar num fariseu. Jamais. Ele é bom demais. Jesus não é ruim, né? Ele era bom. Continua o verso. Respondendo, Jesus disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Mal sabia ele que Jesus já sabia tudo, que ele estava balbuciando lá no seu íntimo. Como Jesus está vendo o que você está pensando aí agora. Aleluia. Por quê? Volta lá ainda. Volta lá no 40, por favor, é isso. Respondeu Jesus, disse: Simão, tem uma coisa para te dizer. Respondeu ele. Agora ele já assustou de novo. Dize, mestre. Agora ele já impostou a voz, né? Pode falar, meu mestre. Agora Jesus era o mestre. Até agora ele estava falando: se isso aí, se soubesse, isso aí não é ninguém não. Agora já é o mestre. Religioso é sempre assim. Ele gosta de manter a aparência.
Ele ora no quarto, ele ora, ninguém escuta. Mas quando ele está, ora pelo seu irmão, aí ele imposta a voz, aí ele cresce, porque ele quer se aparecer. Respondendo Jesus, disse Simão: eu tenho uma coisa para te dizer. Respondeu, disse a mestre. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50. 42. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Nenhum dos dois tinha que pagar, nem o de 50, nem o de 500. Nenhum dos dois tinha condição de pagar. Não tinha. Como eu e você, não temos condição de ser salvo. Mas a graça de Deus nos alcançou, aleluia. Mas Jesus falou: olha, nenhum dos dois teve condição de pagar, nem o de 500, nem o de 50. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, dentro do teu julgamento, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porque era praxe convidar alguém importante na sua casa e o seu servo pegar a toalha e lavar os pés de Jesus. Mas ele não fez isso. Mas essa mulher que está falando que ela é pecadora, indigna, ela lavou os meus pés com lágrima e enxugou com seus próprios cabelos. Ele continua dizendo, versículo 45: não me deste ósculo. Ou seja, quando eu cheguei na sua casa, você não me beijou, você não me recebeu bem, porque também era comum e praxe você receber lavando os pés e dando um beijo, porque era bem-vindo naquele lugar. Mas você não me fez isso, Simão, fariseu religioso. Mas essa mulher não está preocupada em beijar o meu rosto. Mas desde a hora que eu cheguei, desde a hora que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. Que diferença. Que diferença que crentes que saem da sua casa para ser abençoado, daqueles que vão para se oferecer em sacrifício ao Senhor Jesus. Que diferença. Porém, desde que entrei, pode ser, não me ungiste a cabeça com óleo, porque também era normal, né, o anfitrião ali, quando o convidado chegar, passar um perfume na cabeça. Mas você não fez isso comigo, Simão. Mas esta mulher, você está falando que é pecadora, ela me perfumou os meus pés. Eram altos valores. Seguindo o texto: por isso eu te digo, perdoado lhe são os teus pecados, que são muitos, falou para aquela mulher, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Versículo 48. Acabou aí, né? Você não vai pôr o 48? Então não vamos chegar à conclusão. Quem muito se perdoa, consegue amar mais. Então, como um bom religioso que eu fui criado, eu falei: meu Deus, como é que eu vou amar mais o meu Deus? Como é que eu vou amar mais o Senhor? Porque eu não fui um cara desregrado nessa vida. Eu não fui. Eu não usei maconha, não usei cocaína, não fumei, não bebi, não fui para baladas, não fiz nada louco, não passei ninguém para trás, não roubei ninguém. Como que eu vou te amar assim? Como? Tá lá, pronto, ele pôs: perdoados são os teus pecados. Pronto, pode tirar daí agora. Como eu posso te amar dessa forma? Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você que está sentado aqui nessa igreja hoje não se considerar como aquela mulher indigna, pecadora, jamais a graça de Deus estará sobre a sua vida. Se você não considerar que você é indigno, sujo como aquela mulher, impuro como aquela mulher, jamais a graça de Deus estará sobre a sua vida. Enquanto você achar que você tem por merecer, que você faz por merecer, eu quero dizer para você que você está muito longe da graça de Deus. Aonde abundou o pecado, aonde eu entendo que eu tenho muito pecado, mesmo nascendo na igreja evangélica desde pequeno, eu não tinha essa convicção no meu coração, porque eu achava que eu fazia muito e Deus era obrigado a me abençoar, porque eu estou me esforçando para poder servir.
Era como uma troca. Eu faço, Ele me dá. Eu quero dizer para você que é o seguinte: é graça de Deus. Nada que você faça de bom ou de ruim vai mudar o amor de Deus por você. Ele te ama, Ele quer te salvar. A graça salvadora de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Então o que você precisa? Reconhecer que você é tão indigno como aquela mulher pecadora. Você não é tão bom assim, meu irmão. Só Deus conhece os teus podres. A graça não é para os bonzinhos, é para todos, até os mauzinhos. Deus ama a todos. Deus sempre dá o primeiro passo ao nosso favor. Foi assim com Adão e com Eva. Eles pecaram, eles erraram e eles fugiram de Deus. Quem deu o primeiro passo de encontro? Deus foi atrás deles. Graça de Deus. Graça de Deus. Jesus é a maior expressão de graça que já pisou nessa terra. Um judeu jamais tocaria em um leproso. Jamais. Jamais. Um judeu não tocava em leproso, porque senão ele ficava impuro. Mas Jesus curou um enfermo, curou um leproso, tocando nele. Jesus não veio chamar os sãos, mas os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus deixou que uma prostituta lavasse os seus pés, tocasse nele. Jamais um judeu deixaria uma mulher tocar, ainda mais se ela fosse indigna, uma prostituta. Mas Jesus permitiu, porque a graça dele é para todos. A graça dele é para salvar a todos. Deus te ama incondicionalmente, mas enquanto você ficar nessa postura, que eu sou digno, você está muito longe da graça de Deus. É por isso que você, quando erra na semana, você não foi um bom cliente, você não orou tudo que você tinha que orar. Aí você vem para um culto e fala, eu não mereço. Aí você fica essa cara de maracujá de gaveta. Mas você tem que confiar na graça. Fala, Deus, eu não mereço, eu pequei essa semana, o Senhor me perdoa, mas a graça está liberada sobre a minha vida. Eu posso entrar ousadamente na presença dele, eu posso adorar, eu posso ir para o chão, eu posso exaltar sem medo da culpa, porque não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho justiça, mas Jesus é a minha justiça. Aleluia. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é graça de Deus. Jesus comeu com pecadores. Jesus comeu com publicano. Ele entrou na casa de Zaqueu e houve salvação naquela casa. É graça. Para terminar, quero o ministério sobe aqui. Jesus contou uma história, uma parábola. Ele disse, olha, tinha um fariseu e um publicano. Fariseu de novo, religioso. Aquele que fazia por merecer, fazia oração, jejum, porque ele merecia. Então, ele merecia as bênçãos de Deus, ele fazia por merecer, ele era muito bom. Os dois subiram ao monte, os dois foram para a igreja, como você está aqui na igreja hoje. Um publicano, pecador, ladrão, e um religioso. E os dois subiram para a igreja e começaram a orar. Primeiro, o fariseu, o religioso, ele batia no peito e disse, graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como esses pecadores. Não sou ladrão. Aí ele começa a dizer o que ele faz. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. E essa foi a oração dele. Aí chegou a vez do publicano, do pecador, do ladrão, na igreja, lá no monte. Olhou para o céu, até com medo de olhar para o céu. Ele disse, ser propício a mim, pecador. O que é ser propício a mim? Quando Deus mandou construir a arca, a tampa da arca, como é que chamava? Propiciatório. Porque era ali que o sangue era derramado, aonde Deus ia ter intimidade com o povo, ia falar com o povo. Ele disse, ser propício a mim, pecador. Eu sou pecador, Deus, mas eu sei que o teu sangue, a tua graça está sobre mim.
E olha, o que fico mais admirado é que Jesus disse: qual dos dois desceu para sua casa justificado, não é abençoado? Qual dos dois desceu justificado? Justificado significa o seguinte: salvo, que a condenação não está mais nele. Foi o religioso que ora, que dá o dízimo, que faz tudo certinho lá? Foi ele que desceu justificado? Não, foi o pecador. Enquanto você estiver nessa postura tua, achando que você merece, você faz, você acontece, é igual no casamento. Você sabe tudo, você conhece tudo, você é bom. Enquanto você estiver com essa postura e não se colocar no mesmo nível daquela mulher prostituta: pastor, mas eu não sou. Mas você é tão ou igual pecador, igual a ela, tão ou mais igual a ela. Só assim a graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Nada do que você faça, de bom ou de ruim, vai mudar o amor de Deus por você. A graça de Deus é para aqueles que não merecem. Essa é a condição de todo ser humano. Para que você receba essa graça abundante, você precisa entender que você muito pecou, que você é um pecador e uma pecadora. E o problema é que o religioso não enxerga isso. Esse é o grande mal. Foi por isso que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes, olha só o que Jesus falou, eles antecedem vocês no reino de Deus. Ou seja, essas pessoas que a gente não considera nada, Jesus falou: essas estão antes de você para ir para o céu. Falaram para os fariseus, para os religiosos. Muitas vezes você está na igreja como um fariseu.